Olá, boa noite a todos. Agora vamos a mais uma atualização que aconteceu hoje no robô Dreamliner. Essa atualização estará disponível tanto na versão de Forex quanto para a versão da B3. Tá? Então, a atualização envolve agora a possibilidade de você definir o tipo do preço médio, definir a quantidade de aumento de posição, ou seja, a quantidade de aumento de preço, de preço médio que você quer realizar. Com isso, você tem a possibilidade de conciliar o stop loss com o seu preço médio. Tá? Então, antes de mais nada, vamos falar sobre o tipo do preço médio. Vamos lá. Então, agora você pode definir se você quer um preço médio gradativo ou imediato. O gradativo nada mais é do que igual ao que você já tem, né, no robô. Mas vou mostrar para vocês. Olha só, modo gradativo. Então, o que ele faz basicamente, né? Assim que ele abre uma posição, ele lança um preço médio, né? Então, quando ele faz esse preço médio, ele lança o próximo e assim sucessivamente. É isso que o gradativo faz, né? Um problema que pode trazer, né, utilizando o gradativo é o seguinte: ele lança esse preço médio, né? Olha só, ele vai fazendo os preços médios. Ele lança preço médio com ordem limit, ou seja, olha só, sell limit. Para ele fazer um preço médio, né, numa ordem de venda, para ele lançar esse sell limit, o preço atual do ativo tem que estar abaixo de onde ele quer vender. Né? Se fosse um preço médio de compra, o preço atual do ativo tem que estar acima de onde ele quer comprar. Tá vendo aqui a parcial, por exemplo? É uma buy limit, né? Porque o preço está acima de onde ele quer comprar. O que pode acabar acontecendo no mercado, né? Então, por exemplo, fez o primeiro preço médio e de repente o mercado em questão de milissegundos, tá? Disparou acima de onde você faria o teu preço médio. O que vai acontecer? O robô não vai conseguir fazer esse preço médio e você vai ficar na operação sem preço médio. Isso pode acontecer em mercado de alta volatilidade, tá? Quando entra uma força muito forte, né? Comprador ou vendedor. E principalmente se você deixa o teu preço médio muito próximo, né? Então, o mercado, o mini índice, ele tem uma volatilidade média em um minuto, tá? De 70 pontos. Então, se você deixa um preço médio, por exemplo, de 200, o segundo você sabe que vai ser de 100, o terceiro de 100 e assim sucessivamente, certo? Que é a metade da distância do primeiro. Então, você está dentro da volatilidade, quase que a volatilidade média do mini índice, né? Então, você corre o risco de acontecer isso. O preço disparar mais do que você desejaria, né? E você ficar refém daí de não conseguir colocar o preço médio. Então, esse é um agravante, tá? Em utilizar o gradativo. Ah, mas ele tem também o seu lado bom. Caso você utilize um preço médio mais extenso, né, então de 300 pontos, 250 pontos aí, dificilmente acontece isso que eu estou comentando, tá? Até 300 pontos é muito difícil mesmo de acontecer, tá? Isso que eu estou comentando, porque o primeiro é de 300 e o resto é 150. É o dobro da volatilidade média do ativo, tá? Então é bem difícil dele disparar em questão de milissegundo, né? Disparar 150 pontos. Isso é muito difícil. Ah, mas qual que é o lado positivo de você usar o gradativo? Que ele não vai consumir a tua margem, né? Então, ele, por exemplo, para uma ordem dessa aqui, você precisaria ter a margem para os 8 contratos que você já está vendido e para os 8 que você quer fazer preço médio. Só, entendeu? Essa é a vantagem, tá? Então, agora eu vou mostrar para vocês o imediato. Já o imediato, no ato que ele apregou a ordem inicial, ele já lança todos os médios na mesma hora. Então, no que o imediato, né, te ajuda? Se o preço disparar, você está seguro que o teu médio vai ser executado, tá? Por outro lado, você precisa ter margem suficiente para pregoar tudo isso, né? Todas essas ordens. Então, assim, o modo gradativo é para pessoa que não tem muito capital e mesmo assim quer fazer preço médio, né? E o modo mais seguro é fato, tá? Que é o modo imediato, ok? Vamos agora então para a próxima atualização. Então, a próxima atualização é a quantidade de aumento de posição. Essa opção, tá? Então aqui, quantidade de aumentos de posição, máximo 7, tá? Ela só está disponível, tá? No modo gradativo. Então você tem que colocar aqui modo gradativo, tá? E detalhe, quando você ativar o preço médio, você é obrigado agora a definir se é gradativo ou imediato, tá? E quantos preços médios você quer fazer, ok? Os setups padrões, que são esses, agressivo, scalper, moderado, né? Todos esses setups, tá?
eles já ficam já com 7 preços médios, tá? Como padrão, que é o máximo, que é como já era. Então, nada mudou. Tudo que é padrão continua como já era, ok? E o setup padrão, tá? Ele utiliza o gradativo, ok? Então, vamos lá. Se eu colocar aqui, por exemplo, um preço médio, o que ele vai fazer? Assim que ele abrir a posição, ele já vai lançar, olha lá, uma venda e lançou meu preço médio, né? Então, vejam só. Olha só, fez o médio, tá? E não lançou mais nenhum médio, né? Ah, mas qual que é a vantagem disso se eu não tenho stop loss? Né? Então, é aí que entra o terceiro ponto da atualização. Agora você tem a possibilidade de conciliar o stop loss com seu preço médio. Então, você pode definir um stop loss, por exemplo, eu farei um preço médio com 200 pontos e eu quero um stop loss, tá, com 300 pontos. Neste caso, o que o robô faz? Ao entrar na posição, abrir sua posição, ele vai apregoar o médio e o stop loss, tá? Porém, quando ele fizer esse preço médio, a sua posição que está aqui embaixo vendida, né, vai para metade, certo? Automaticamente ele vai ajustar o seu stop loss também um pouco mais para cima. E pronto, ele não vai mais mexer no stop loss. Ele ajusta pelo menos uma vez o stop loss, tá? Em relação à sua próxima posição após o médio. Então, a distância do stop loss, tá, é calculada com base no último médio que você realizar. Isso aí é muito importante. Então, se você colocar, um exemplo, 300 pontos, quando você faz o primeiro médio, ele vai colocar o teu stop loss 300 pontos em relação à sua nova posição, ok? Deixar isso bem claro. Então, vejam só na prática. Então, vejam só. Ele vai fazer, olha lá, fez o médio, né? E ele ajustou o stop loss um pouco acima, tá? Deixando 300 pontos de distância em relação ao meu preço, tá? Da minha posição, olha só, da minha posição atual, né? E nesse caso agora, ele não vai mais ajustar, não vai fazer mais preço médio, né? Ele sai já pegando o stop loss. Então, vou fazer só um preço médio, tá? Nessa posição. Então, agora, por exemplo, eu vou colocar para fazer 2 preços médios, tá? Vejam só. Ele abriu uma ordem vendedora e coloca só um preço médio, por enquanto, né? Porque é gradativo. Fez o preço médio, agora sim ele apregou o outro, olha só. Tá? E após esse, ele não vai apregoar mais nenhum, tá? Então, quase pegou o take profit, ó, já pegou o take profit, já entrou em outra operação, né? Eu coloquei para ele entrar aleatório. Ó, já fez 2 médios aí nesse caso e está com o stop loss lá em cima. Olha só, o stop loss está 300 pontos em relação ao meu novo preço, após o meu último médio, tá? Então, o stop loss é sempre em relação ao seu último preço médio, ok? Espero que tenha entendido. Espero ter sido o mais claro possível. Muito obrigado.